Louvado seja Deus. Sabemos, amados, que a vida de quem serve a Deus nunca foi flores. Jesus deixou claro para nós, como servo, como igreja, como escolhido, como filho de Deus, que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus deixou bem claro quando ele falou: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos tirando das trevas, porque o mundo jaz no maligno, é as obras do mundo. O nosso inimigo, queridos, que não é pessoas, mas sim espíritos, inimigos de Deus, anjos caídos, vive bramando como um leão, buscando a quem tragar. Jesus nos deu uma alerta quando ele falou: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Olha o cuidado de Jesus com o seu povo, com a sua igreja, quando ele veio aqui na terra como homem, 100% homem, 100% Deus. Ele deixou claro para os seus discípulos que para seguir a Jesus, para seguir a Deus, haveria uma renúncia. Louvado seja Deus. As coisas, queridos, não é fácil. Só cai do céu chuva e o sol que Deus manda. Deus, ele fala comigo e contigo para a gente se esforçar e ter glória. Aí Deus traz esse texto de Ana para a gente meditar nessa noite. Uma mulher que Deus cerrou a sua máquina. A gente sabe que não é fácil para uma mulher que tem o seu companheiro, tem a sua casa, tem o seu esposo, não poder gerar um filho. Repare que tudo que foi escrito na Bíblia é para o nosso exemplo. Já disse Paulo. Louvado seja Deus. Aí Ana, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha uma vida com Deus, comunhão com Deus, intimidade, a qual nada e nem ninguém poderia tirar foco daquilo que ela queria com Deus. Olha o exemplo para nós. Ana ia em ano em ano, as coisas da história, em ano em Siló, porque não existia templo. Hoje estamos num templo lindo para adorar o Senhor, não é assim? Mas eles não tinham essa ideia de templo, era um tabernáculo. Mesmo assim, Ana subia ano em ano para adorar o Senhor e sacrificar o Senhor com seu esposo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem para a mulher para o homem. Aí Deus falou: é bom que o homem viva só. Faria uma disjuntora, uma mulher idônea, uma mulher reta, que seja sua auxiliadora. Aí o que Deus faz? Deus permite Ana ter o seu esposo. Mas olha como tudo em nossa vida tem um propósito de Deus. A gente precisa entender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E nós, como filhos, a gente ouve a voz do Pai e obedece. Olha Ana. Ana não sabia que ela era estéril, porque não existia a Bíblia escrita como a gente tem hoje, linda para a gente meditar. Não. Só existia o Antigo Testamento em pergaminhos, não tinha Bíblia ou livro. Mas Ana conhecia a lei. Ana conhecia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, sempre Deus colocou no coração do homem antes de existir o livro. Já diz o salmista: para sempre, Senhor, a tua palavra
Deus está no céu, acima dos céus. Aí Deus fala: tem visto o meu servo Jó? Aí Deus deu referência para o diabo. É um homem reto e íntegro, se desvia do mal. E ele levantava na madrugada para quê? Para sacrificar a Deus pelos seus filhos. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca o Senhor, ele se preocupa em ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Porque Deus te chamou, Deus te deu uma família, Deus te deu filhos para você orientar, para você cuidar e ensinar o caminho da verdade. E quando ele crescer, não vai te desviar. Olha o exemplo que minha mãe me trouxe desde 3 anos de idade, 2 anos mais ou menos. Eu tenho 35 anos de idade. E Deus sempre segurou nas minhas mãos. Porque Ele nunca deixou eu tropeçar e cair. E curtir o mundo. E eu digo a você, queridos, não tenho falta do mundo na minha vida, de festa, de beber. Não tem falta. Porque Deus é tudo na minha vida. Deus, Ele preenche meu coração, minha alma. Tudo que eu preciso, Deus, Ele tem e Ele faz. E eu digo a você, tudo que eu pedi ao Senhor, oração crendo, eu recebi. Deus, Ele dá porque Ele é bom. O homem não merece. Mas porque Deus é bom e faz bondade, Ele faz tudo na vida do homem que busca Ele. Pois o salmista falou que busca o Senhor, de nada falta. E não é assim. Ana buscava Deus. Porque a gente sabe que naquele tempo, Jesus não tinha morrido ainda. O véu do templo não tinha se rasgado. O homem não tinha o que hoje ele tem, o livre acesso a Deus. Hoje você pode colocar o seu joelho aqui, na sua casa, na rua, que Deus ele vai ouvir. Porque Deus ouve corações contritos e quebrantados. O Senhor rejeita. Deus não olha por aparência, não faz acepção de pessoas, mas Deus ele contempla o profundo do coração do homem. Por isso hoje eu chamo você a clamar e invocar o nome do Senhor. Então eu não orava. O sacerdote ele não entendeu nada. Porque muitos que estão ao teu redor não vão entender a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Deus não é só comigo na igreja assim, ó. Que muitos falam assim: o que ela faz na igreja todo dia e a vida dela não muda. É assim que as pessoas denotam. Mas eles não conhecem o poder do nosso Deus. Eles não conhecem o que Deus ele pode e ele faz na terra dos viventes. Oh, aleluia. Por isso não pare de buscar o teu Senhor. Não pare de cultuar o Senhor. Não pare de adorar. Porque nada pode parar o verdadeiro adorador. Ela ia para Siló, voltava para sua casa e nada estava acontecendo. Aí ela já menina para tentar contra Ana. Aí você vê que uma mulher de Deus, sábia, que não se deixou influenciar pelas más conversações, pelos falatórios, porque ela não deu credibilidade para a menina. A menina hoje pode ser uma mulher pode, mas pode ser também um livro sobre pessoas. Nós não podemos, queridos, dar ouvido a outras vozes, a não ser a voz do Espírito Santo. E nós conhecemos a voz de Deus, porque nós somos filhos, somos igreja. Então ela não deu importância, porque ela tinha propósito, ela sabia o que ela queria em Deus. E Deus que é fiel, que é poderoso, o Deus que vê, sonda corações, contempla a necessidade do homem e sabe fazer o que lhe apraz. Deus ele sondou aquele coração. Ana veio na Renato orar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, como de costume. Mas Ana não teve palavras para orar. Mas teve um coração quebrantado.
abençoa aquele coração na vida daquele dia. Ana não imaginaria que a vida dela seria mudada, porque até então ela sofria. Ela chorou com amargura de alma. Ela sofreu porque ela queria um filho. Era um milagre que ela buscava na vida dela. Eu não sei o que você ora, quando você pede a Deus, mas o Deus que sonda o teu coração é Ele que vai fazer no tempo dele. Não é no tempo. Pois não é para você esperar. Porque o salmista falou: esperei com paciência, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Aí Ana não imaginou que ela ia receber algo da parte de Deus para a sua vida. Mas antes ela sofria. O esposo dela falou: Ana, não soube ela ter filhos, Ana, porque era uma mulher amada. Era uma mulher que tinha o seu esposo do seu lado. Mas ela queria uma família completa. Ela queria a herança dos seus filhos. E Deus cerrou a mão de Ana porque Deus tinha um propósito a ser feito na vida daquela mulher que amava. Repare que Ana, ela não se cansou de orar. Jesus falou assim na parábola do juiz louco e ímpio, sobre dever orar sempre e nunca descanse. Às vezes estamos tristes, assim, decepcionados, angustiados. Às vezes nos falta força para orar. Mas aí vem o coração para se derramar diante de Deus, vem as lágrimas. O salmista diz que o anjo colhe as lágrimas e ouve e leva para Deus. Então, se você não tem palavras para orar, chore, mas se derrame diante do teu Senhor. Humilhai-vos perante a multidão do Senhor. E no devido tempo, Ele, não é o homem, Ele vos exaltará. Porque Ele exalta o homem quando o homem se humilha diante da sua multidão. Aí não foi orar. Chora, se derrama. O sacerdote não entendeu, achou que estava embriagada. Mas ela não só orou, mas ela fez um voto a Deus. Ela fez um propósito com Deus: Senhor, se o Senhor me deu um filho, vai, eu darei ao Senhor uma noite. Em outras palavras, se o Senhor me deu o meu milagre, Deus, se o Senhor me deu a minha oração, Senhor, eu vou entregar para servir o reino, porque os filhos são herança do Senhor. Deus nos deu para a gente cuidar, mas também para a gente ensinar, para a gente doutrinar. Para quê? Para que Ele ame a Deus acima de tudo. Por quê? Porque foi esse o mandamento que Jesus falou para nós: ama a Deus acima de todas as coisas. Aí Deus me provou em 2022, quando Deus me deu o primeiro filho. Mas Deus falou comigo: sabe o quê? Ele não é seu. Aí Deus levou. Com 9 meses, eu tive a gravidez dos sonhos. Não tive nada para experimentar nessa casa. Mas Deus falou que não era meu. Aí Deus levou minha barriga. Eu tive que colocar ele morto para fora. Foi difícil a prova. Primeiro filho, tudo planejado, tudo bonito. Aí Deus levou. Aí eu me lembro de Jó. Quando Deus leva os 10 filhos de Jó, eu penso: Jó perdeu 10. O que Jó fez? Ele rasga suas vestes e adora. Ele questionou, ele murmurou, ele foi reclamar a Deus: por que você levou os meus 10 filhos, Deus? Ou ele adorou a Deus porque Deus sabe o que faz? Deus não era em seus propósitos, Deus não era em seus planos. E que nós fizemos também foi adorar. Deus levou dia 25 de dezembro, do Natal, que o povo tinha nascido, né? Quando foi dia 31 de dezembro, a gente estava adorando ao Senhor. Porque o Deus não tem tempo de estar em culto, não. Porque Deus não restitui o que a gente pede. A igreja não pode ser por isso. Deus não outro. Porque assim que Deus faz. Eu falei: Deus, eu vou te adorar, Senhor. Porque eu posso adorar a Deus na bênção.
Deus, que é fiel, Ele se lembra de mim. Deus, Ele se lembrou, sabe de quê? Da insistência, da perseverança, da busca e da vida daquela mulher que não parava de orar. Ela não se cansava de orar, de pedir. Ana orava, ela poderia não ver nada acontecendo. Ela tinha motivo para existir. Não está acontecendo nada, Deus, eu estou vendo. Mas Daniel, que foi jogado pelos servos, ele orou. Talvez não visse nada também. Ele se cansou de orar, ele intensificou a oração. Aí vai ser no dia 3. Aí vai ser no dia 21. Daniel orou, o que aconteceu? Deus mandou um anjo. Porque Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus envia anjo que luta contra Satanás nos ares e dá vitória ao cego que estava orando. Porque Deus dá vitória, mas o cego está orando. Daniel orou. Olha como Deus fez. O anjo estava na cova. Antes de Daniel cair na cova, porque Deus não se atrasa em sua ação. Deus não se adianta. Deus só chega na hora certa. E não vou jogar Daniel lá na cova para morrer. Deus envia um anjo que fecha a boca do leão. Mas o leão estava faminto. Era para esmiuçar Daniel. Mas o Deus que vela pela palavra dele para cumprir, ele enviou anjo para matar o cego. Por quê? Porque o cego era fiel. O cego propôs no coração ser fiel a Deus. Porque ser fiel a Deus não é imposição humana. Ser fiel a Deus é a gente decidir ser fiel a Deus. A gente escolhe. A gente decide. E o Deus que contempla o coração do homem, que sonda a intenção do coração, ele vê se o homem está sendo fiel. Ser fiel não é roupa, não é cabelo. Ser fiel é o coração entregue à vontade de Deus. E Daniel foi fiel e valeu a pena. Porque Deus não só livrou ele da morte, do poder dos leões, livrou dos homens que perseguiam Daniel também outrora antes. E Deus vai desonrar o céu da Babilônia. Quando o homem é fiel a Deus, aonde ele está, Deus ele honrou. Aonde Deus te colocar, floresça. Deixe Deus usar a tua boca, a tua vida, porque Deus vai fazer Elias. Quem fez a boca do homem? Não foi eu? Então abre a tua boca, porque eu vou encher de palavras. Pois todo dia tinha um Jeremias, não sei falar, eu sou uma criança, ou Moisés só pensava em língua, Deus. Deus não quer saber disso. Deus é para Israel que ele formou o homem no ventre da mãe para o louvor e a glória de Deus. A sua existência na terra tem uma finalidade. Você não veio por acaso. Você não veio porque o seu pai e a sua mãe resolveu habitar. Não. Você veio porque Deus quis que você existisse. Então deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus transformar o teu coração. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus te converter de transformar. Porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Através de ser sim para Jesus. Oh, aleluia. Então, olha, queridos. Ela foi orar. E Deus se lembrou daquela cena. Porque Deus, ele é justo. Ele não esquece do homem que busca ele. Todas as vezes que você vier ao templo, venha com o coração entregue à vontade de Deus. Venha em espírito de verdade. Venha prestar um culto a Deus, porque Jesus falou: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás um culto. Porque só Deus merece ser adorado nos céus e na terra. Isaías Calcina sentado no alto sublime trono, e meus serafins voando, adorando a Deus, e Deus é santo. Aí Deus procura
Por isso, nessa noite, sai daqui hoje convicto do seu chamado em Deus, para ser servo, para ser igreja, para ser filho, criatura de Deus. Deixe Deus falar com você no teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus te chama porque Ele te ama. Deus te quer porque o mundo tem nada. Tem nada. O que tem ilusão e engano. Fecha a prazer que passa. Veja Israel, quantas pessoas morreram dentro da maior festa. O diabo usou homens para invadir, porque tem raiva de Israel, porque Israel tem Deus, para matar pessoas inocentes. Por que Deus permitiu? Tudo é permissão de Deus. Quando o homem não quer a Deus, ele fica vulnerável ao mal. Mas não toca. Porque ele não tem a Deus, ele não quer Deus. Deus ele protege aqueles que querem a Ele. Você entendeu a diferença? Porque Deus permite acontecer o mal na terra? Porque o homem precisa ser dependente de Deus. Para Deus guardar ele, para Deus amparar e para Deus abençoar. Porque Deus é Pai, nós somos os filhos. Mas se o filho não quer a proteção do Pai, o que o Pai vai fazer? Vai obrigar de forma alguma. Deus não obriga. Deus não vai pegar e dizer, venha para mim. De forma alguma. Eu preciso querer a Deus. Eu preciso querer tomar essa decisão, essa atitude de fé. Qual é a atitude de fé? Você querer que você não vê. Você não vê a Deus, mas Deus te vê. Deus te sonda, Deus te conhece. E Deus sabe da tua vida. Deus conhece os seus passos, onde você passa. Deus sabe que você fala no seu quarto e ninguém vê, ninguém ouve, mas Deus vê, Deus ouve. Deus sabe tudo. A gente não consegue esconder nada de Deus. Ana já falou, se eu desço ao mais profundo do mar, Ele vai achar, se eu subo ao céu, Ele também está lá. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, nessa noite, queridos, você que não se entregou a Jesus, tome a decisão de vitória. Queira mudança de vida. Porque servir a Deus não é fácil. Eu posso ir na praia? Posso no shopping? Posso viajar? Se eu quiser. O que Deus não quer que eu faça, já vai pecar. Porque isso que vai me distanciar de Deus, porque Deus é santo. Mas eu posso fazer tudo, eu posso viver na terra. Como qualquer um vive. Então, servir a Deus, para mim, é uma honra e um privilégio, não é fácil. Servir a Deus não é obrigatório, é por amor. Jesus morreu na cruz. Não foi porque Deus falou, morra por todos. Porque quando Jesus falou, ele disse assim, ó, Pai, faça de mim esse cálice. Então depois ele falou, mas faça a sua vontade, Deus. Porque ele é filho. E o filho obedece o Pai. Então Jesus entendeu a vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ele não amou as coisas, não, querido, foi as pessoas. Deus amou a nossa vida, a nossa alma de tal maneira que a Bíblia não pode descrever esse amor. João não pode descrever esse amor. Oh, aleluia. O amor é imensurável, incontestável. Além de tudo, queridos, se você abraçar esse amor, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Como Ele mudou a minha vida? Deus levou meu filho, mas são 5 meses e deu outro. E detalhe, eu estava orando. Eu estava orando na madrugada. Aí quando eu fui dormir, Deus me deu aquele sonho lindo. Eu grávida novamente. E Deus me deu mais. A minha filha não deu os braços. Mas ela não tinha nascido ainda. Aí Deus mostrando que Ele é fiel. Ele mostrando que Ele ia fazer. E não existe ninguém que poderia impedir que nada ia acontecer. E não pode mesmo não. Porque aí, para glória de Deus, Deus fez assim. Deus faz a existência o que não existe. Quem é o inimigo, quem é o homem, quem é quem for no mundo para impedir o agir de Deus em nossa vida. Já diz o servo, agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, Ele opera, pois não pare de orar, não pare de clamar. Deus tem falado comigo contigo nessa noite. Busque
no meio do seu povo. Mas para isso, Deus precisa que você busque em seu coração. Seja fiel a Deus. Não deixe de ser fiel ao Senhor, não. Porque Deus ele honra a fidelidade do homem. Deus ele honra a vida daqueles que buscam Ele com sinceridade. E isso ninguém pode ver, só Ele, só o coração contemplado, o coração sincero, o coração fiel, o coração reto. Muitos olham para mim, para você pela aparência. Se está vestido, se mal vestido. Mas Deus ele olha o coração. Lembra de Samuel? O filho da doença. Quando ele foi ungir Davi, Deus falou para Samuel: não atentes para a aparência, porque eu contemplo o coração do homem. Aí Deus chama Davi, pequeno, né? Filho pequeno, porque o pai não era aluno da terra, mas Deus era. Estava sendo treinado no pasto. Deus estava treinando a vida. Quando ele treinou com o leão, os treinadores da vida, das provações. É um treino de Deus para a gente. É um treino. Deus ele honra aqueles que passam pelo treino e vence. Que passam pela luta e não desiste, não para, não olha para trás. Seja forte em Jesus. Jesus te chamou para vencer, não foi para parar, não. Não foi para baixar a guarda, não. Porque em Jesus somos muito mais que vencedor. Ainda lutou e Deus foi ele. Como é que um homem consegue vencer um urso e um leão se Deus não estiver com ele? Aí você não Deus estava dando a ver no pasto, no deserto, no nada. Aí Deus tira de lá e faz o quê? Deus vai ser rei em Israel. Quando ele passa pela dor, pela aflição, pela perda, pela luta, aí sim, Deus ele vai ser aprovado. Aí Deus coloca ele no destaque, Deus usa ele na terra, diante dos grandes, para mostrar que Deus é a vida dele. Porque não tem que saber e conhecer o Deus que a gente serve. É um Deus invisível, sim, mas é real. Muitos não veem, nunca vai ver isso, não. Mas é você que estamos esperando por ele. Vamos ser glorificados no céu. Oh, aleluia, o céu nos espera, irmãos. Não pare a sua marcha na terra, não. Porque o céu nos espera. Jesus veio. Ele veio com poder de glória. Ele vai aparecer nessas nuvens e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.